número 23. Salmo de número 23. Salmo de número 23 diz assim. Vai ficar meio, essa Bíblia ela é um pouquinho diferente, ela vai ficar meio de lado, né? Mas você acompanha na sua. Não é para ficar lendo aqui não. Só eu vou ler aqui direitinho. É que tem umas Bíblias aqui que eu não sei mexer ainda, então me perdoe. Mas a palavra de Deus diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outro texto também que nós temos é de João, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 11. João 10, versículo 11, diz o seguinte. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vou repetir. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia de festa, Senhor. Esse dia, Senhor, em que nós podemos vir até aqui, Senhor, te adorar, te louvar, cultuar, Senhor, ao teu santo nome, participar, Senhor, dessa reunião juntamente com os nossos irmãos, revê-los, ó Pai, rever também, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, da Batista Família Aliança. E nós queremos te pedir agora, Senhor, que nesse momento em que nossos corações estão silentes, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha comunicar a tua verdade ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, possa agir de uma tal forma, Senhor, que a tua palavra fique impregnada, entranhada, Senhor, no nosso ser, para que nós possamos praticá-la, Senhor, e vivê-la segundo a tua vontade. Pai amado, nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, e queremos dizer, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, para seguir a tua vontade e, Senhor, obedecê-la. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série a partir do Evangelho de João. E nós chegamos num capítulo, que é João capítulo 10, que fala sobre a figura do bom pastor. E a partir desse texto, eu gostaria de, nessas próximas semanas, falar a respeito de quem é o pastor, quais são as características do pastor, como é que a Bíblia encara o ministério pastoral e, principalmente, apontar a Jesus Cristo como nosso bom pastor. Hoje, nós vamos procurar o protótipo do bom pastor. Vamos entender como é que o pastor trabalhava, qual era a sua função e por que Deus utilizou a analogia do pastor para ele mesmo se representar como aquele que cuida do povo de Israel, como cuida também da igreja. Na revelação bíblica, percebemos todo o processo pedagógico para que Deus se faça conhecido ao homem.
Então imagine que nós temos uma grande dificuldade. Nós temos um Deus que é infinito, um Deus que é grandioso. Aliás, se nós olhássemos para Deus em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, nós não suportaríamos. Nós não conseguimos também ouvir todo o conselho de Deus, porque Deus é infinitamente superior a nós. Nós que somos temporais, temos dificuldade de lidarmos com o eterno. Nós que somos finitos, temos dificuldade de lidar com o infinito. Nós que somos tão pequenos na nossa compreensão, temos dificuldade de compreender aquele que é onisciente. Então, os atributos de Deus são muito maiores do que a gente possa imaginar e a gente não consegue entendê-lo plenamente. Aliás, nós vamos ter toda uma eternidade para conhecer a Deus. E como Deus é eterno e infinito, nós vamos conhecer detalhes de Deus todos os dias da nossa existência. E Deus nunca vai nos fartar, porque afinal de contas, nós sempre vamos ter um conhecimento novo a respeito de Deus. Aliás, se existe uma característica de Deus que é interessantíssima para nós, é que a gente nunca vai se cansar de Deus. A gente nunca vai chegar ao momento de dizer, eu já conheço tudo acerca de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Nós sempre vamos conhecer alguma coisa nova a respeito de Deus. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus também é sempre renovado. Então a nossa vida a todo instante, a todo momento, nesse relacionamento com Deus, é vivo e é maravilhoso. Mas Deus, evidentemente, sabendo da dificuldade que nós temos de compreendê-lo, Ele utilizou algumas metáforas, algumas maneiras de se fazer conhecido a nós. E uma das metáforas mais maravilhosas da Bíblia é justamente a metáfora do pastor. Deus se apresenta como o pastor. E nessa metáfora nós podemos perceber de uma forma simples o cuidado de Deus, a forma como Deus trata a todos nós. O contexto dessa passagem de Davi, do Salmo 23, é conhecido. Davi, ele era rei de Israel. Certamente ele compôs este salmo quando ainda era pastor de ovelhas. Davi, quando foi escolhido por Deus, por Samuel, que foi até ele ungí-lo a rei de Israel, ele não era o mais importante da sua casa, ele não era o mais forte, não era o mais sabido, não era o mais guerreiro. Havia os seus irmãos que estavam na linha de sucessão, que eram muito mais capazes do que ele na arte da guerra e talvez até na arte de governar. Mas Davi foi escolhido de uma forma também especial. Samuel foi até a casa de Jessé e justamente escolheu o menor da família. E ainda disse que Deus não via como o homem vê. Deus via o coração. E Davi foi escolhido justamente por causa do seu contato com Deus, da sua familiaridade com o Senhor, da sua comunhão. Certamente os seus salmos fizeram dele uma pessoa sensível à voz de Deus, mesmo a despeito dos seus erros, dos seus problemas que nós todos conhecemos também. Davi foi capaz, com as suas sensibilidades e também com a ação do Espírito Santo na sua vida, de escrever alguns dos salmos mais lindos da Bíblia. Davi é compositor de 73 salmos. E desses salmos, o Salmo 23 se destaca. E se destaca porque faz uma analogia precisa da relação pastor-ovelha com a relação Deus-Israel. Essa analogia vai ser usada em todo o Antigo Testamento e também Jesus Cristo, em João capítulo 10, vai retomá-la com a figura do bom pastor. Agora, queridos, o que a gente pode retirar desse texto tão maravilhoso que enche os nossos corações? Essa história ela é conhecida, mas talvez alguns ainda não a tenham ouvido. Dizem que estava numa festa um pastor, havia também um grande ator de Hollywood, o prefeito, e várias pessoas da cidade, empresários, pessoas que eram escolhidas para essa festa que foi promovida pela prefeitura. Chegada uma hora, o
grande ator que estava ali presente, de Hollywood, e foi apresentado ao pastor. E ali a turma que estava ao redor, conversando com eles, comentou a respeito do Salmo 23. O pastor falou que o Salmo 23 falava muito ao seu coração, que ele tinha pregado várias vezes sobre ele. E o ator de Hollywood disse que tinha frequentado a igreja durante muito tempo e que conhecia também o Salmo 23. E a turma que estava em volta começou a dizer, olha, por que você não recita o Salmo 23 então? Né? Você que é um ator, que tal, eu gostaria de ouvir o Salmo 23 na sua voz. E o artista, com toda aquela técnica de oratória, começou a discursar e recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele chegou no fim do Salmo, todas as pessoas irromperam em palmas. E aí uma pessoa provocando a situação, e até o pastor falou, mas o pastor também conhece. Pastor, você poderia também recitar o Salmo 23? O pastor, ele fechou seus olhos e orou o Salmo 23. E quando ele terminou o Salmo 23, as pessoas não estavam aplaudindo, mas algumas delas estavam comovidas. E até uma pessoa, comentando com o artista, diz, olha, você que é um artista, você conseguiu tirar palmas das pessoas, mas o pastor conseguiu tirar lágrimas. Como é que você explica isso? Aí o próprio artista disse, eu conheço o Salmo 23, mas o pastor conhece o Senhor do Salmo 23, e essa é toda a diferença. Essa passagem que eu acabei de citar, essa ilustração, mostra como o Salmo 23 mexe com a nossa vida. Eu até, no sepultamento da mãe do Milton, né, o último texto a ser lido foi justamente o Salmo 23. O Salmo 23, quando fala que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias, nos dá essa esperança maravilhosa de que Deus é Ele que nos conduz também no vale da sombra da morte. E que o vale da sombra da morte é passageiro, nós chegaremos até ao Senhor, estaremos com Ele e habitaremos na sua casa para sempre. Então o Salmo 23 fala conosco de uma maneira maravilhosa. Perguntaram para um general também qual era o salmo preferido e pensaram que eram aqueles salmos de Davi que falam da guerra e tudo mais. E o general falou, não, meu salmo preferido é o Salmo 23. É um salmo que inspira paz. É um salmo que nos traz tranquilidade e alegria. E o primeiro aspecto que nós destacamos deste salmo é justamente a ideia de que o pastor é provedor. A ovelha é um animal doméstico totalmente dependente de um cuidador. Necessita de que alguém nunca falte. Uma pessoa nunca pode faltar à ovelha e é um pastor. A ovelha não é um animal muito inteligente. Dizem que a ovelha não tem um olfato muito aprofundado. A ovelha não percebe muito bem a presença de predadores. A ovelha também tem dificuldade de locomoção, porque afinal de contas ela é meio pesadona por causa da sua lã. Então a ovelha é ótima para nos qualificar. Aliás, a analogia de nós como ovelhas mostra muito bem como também nós necessitamos de Deus, porque também nós somos carentes de cuidado, tanto físico como espiritual. Desde que nós nascemos, nós precisamos do cuidado de Deus. Aliás, não só do cuidado de Deus, mas do cuidado do pai, da mãe, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de gente cuidando de nós. Nós precisamos de relacionamentos. Nós não vivemos sozinhos. Da mesma forma que a ovelha também não consegue viver. Também nós, como seres humanos, somos frágeis. Fazemos muitas tolices. Cometemos erros. Agimos de forma precipitada. Agimos de uma maneira despropositada. Quantas e quantas vezes nós agimos segundo o sabor das emoções? E a ovelha tem essa característica também. A ovelha não é um bicho muito esperto, como também a gente não é. Nós também não somos muito espertos. Nós achamos que muitas vezes somos melhores do que na verdade somos. Mas toda pessoa, mesmo que seja muito inteligente, muito sábia aos seus próprios olhos, ela há de convir que existem momentos na sua vida em que ela faz grandes tolices. Eu não gostaria nem de dizer, nem de perguntar aqui
qual foi a sua maior tolice na vida. A gente poderia enumerar várias. Algumas tolices são homéricas. Algumas palavras que nós dizemos também são tolas. E é interessante como nós somos pegos de surpresa constantemente. Por quê? Porque nós somos ovelhas, que somos carentes também. E além disso, nós precisamos de Deus. Existe um sentimento dentro da gente de dependência absoluta. Enquanto a gente fica achando que não somos dependentes, batemos cabeça, fazemos e cometemos erros. Mas no momento em que nós entendemos que somos ovelhas, precisamos de um pastor, somos carentes, precisamos de um Deus, o nosso ser é apaziguado. Nós conseguimos chegar até o Senhor e conseguimos ter norte para a nossa vida. O pastor, ele é o nosso provedor. É aquele que cuida de nós como ovelhas que somos, ovelhas carentes. Agora, o pastor também, ele é guia. Aliás, um detalhe, irmãos. Existe uma fala que vale a pena a gente destacar, que muitos acreditam que a melhor tradução para o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não está dizendo propriamente a respeito de bens materiais. Porque o mais importante não é nada faltar para a gente materialmente falando. Alguns dizem que a melhor tradução para esse texto é o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Porque o mais importante na nossa vida é o Senhor não faltar em nós. É Deus estar constantemente conosco. Porque a gente viu ontem mesmo um bem material foi furtado, que o Elvis claramente ficou preocupado, ele deve ter pensado no carnê que talvez ele não tenha nem pago ainda, né? Deve ter pensado no prejuízo. Você pagou o carnê? Estava tudo pago? Já, né? Então ele pensou que ele ia ter que fazer um outro financiamento, possivelmente, para comprar uma outra moto. Mas os bens materiais vêm em vão. Né? A gente sabe que nós não devemos nos prender a eles. Mas Deus não pode faltar na nossa vida. Deus não pode faltar na nossa vida. E quando a gente diz, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, aí a gente percebe que mesmo nos momentos difíceis e momentos de falta, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos abençoando. Amém, queridos? O pastor também é o nosso guia. As ovelhas precisam de pastagens boas e rios tranquilos por causa de sua pesada lã. Ovelhas se pegam um rio meio turbulento, capota, né? Incha, né? A sua lã começa a encharcar, né? E ela pode se afogar. Então é necessário que os rios sejam bem tranquilos, onde ela possa atravessar e possa tirar a sua sede. É necessário que as pastagens sejam boas também, justamente para que ela possa se alimentar de um bom alimento. E o pastor, ele indica a direção a ser tomada para uma alimentação adequada. Deus nos alimenta. Deus, ele trabalha na nossa vida de tal maneira que a gente, seguindo, consegue trilhar essa nossa jornada de uma forma muito mais coerente e uma forma muito mais ordenada. Nós precisamos de um guia para a nossa vida. Da mesma forma que hoje nós temos GPS, e GPS não tem sido um bom guia ultimamente, pelo menos os que eu tenho pego. Outro dia eu fui num casamento, meu Deus do céu, no Eldorado. No Eldorado, eu sabia ir no Eldorado. Se eu fosse perguntando, eu chegava mais rápido. Aí eu fui pelo GPS, irmãos, mas eu dei uma volta pelo mato. Eu fui conhecer todas as chácaras, né, lá do Eldorado. Até que finalmente eu consegui chegar com 5 minutos de atraso ainda por cima. Mas o GPS, que até o pastor João Melhado diz, olha, você usa GPS? Você sabe o que quer dizer GPS? Ele não é guiado por Satanás, porque é difícil chegar nos lugares. Né? Mas nós precisamos de mapas. Né? Talvez o GPS não seja tão bom, mas nós precisamos de guias para nos localizarmos, para justamente ter direção na nossa vida. A gente precisa de um guia para saber como é que é esse negócio de relacionamento. Os jovens, por exemplo, vão ter uma palestra que é em busca da costela perdida, né? E o que fazer com a costela achada, né?
são 2 palestras, e a Bíblia nos fornece, Deus nos fornece, um guia preciso também nos relacionamentos, um guia preciso nas escolhas, um guia preciso nos negócios. Ora, a Bíblia tem conselhos financeiros que, se a gente observar, a gente não vai ficar com problemas. Desde o cuidado que a Bíblia nos mostra para poupar, e até mesmo em relação aos empréstimos, a Bíblia tem uma forma adequada para nos guiar. Então a Bíblia nos guia, o Senhor nos guia através da sua palavra. O mapa apresentado baseia-se em justiça. E também é um projeto para toda a vida, porque a palavra nos mostra, né, que as veredas são veredas de justiça. Deus nos propõe um caminho justo. Deus está nos moldando e agindo na nossa vida para que a gente possa trilhar de uma maneira em que a justiça seja uma marca da nossa caminhada e da nossa vida. E a palavra justo é muito significativa, porque justo é aquele que é sobre medida, é aquele que consegue agir de uma maneira correta, é aquele em que não existe o excesso e nem a falta. Ele é justo. Então o propósito em relação à nossa vida é de que nós sejamos justos nos nossos caminhos, justos nas nossas decisões, para que a gente possa seguir o caminho que é justo, para que a gente seja, de fato, um propagador da justiça de Deus. E por isso que Deus é o nosso guia, para que andemos na vereda, no caminho da justiça. Agora o pastor também é protetor. Nos montes da Judéia havia os perigos de abismos. Aqueles abismos, aqueles montes de passagens estreitas que a própria geografia da Judéia apresenta, se apresentam perigos, abismos, esquinas escuras, partes meio nebulosas, que podem ser usadas pelos ladrões para roubarem as ovelhas, pelos animais predadores para matá-las, ou até mesmo para que as próprias ovelhas escorreguem e fiquem presas em arbustos, presas próximas a abismos. E o pastor, ele se apresenta como aquele que defende e salva a ovelha nos momentos críticos da jornada. O Salmo 23 diz que nós, ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o nosso pastor está conosco. E esse texto é maravilhoso porque mostra algumas verdades. Primeiro, que nós vamos ter vales da sombra da morte em nossa vida. Então nós vamos andar em vales da sombra da morte. Em segundo lugar, que esses vales da sombra da morte não são vales da morte, são vales da sombra da morte. Tem a aparência da morte. Em terceiro lugar, diz que nós vamos passar por esses vales, quer dizer, nós não vamos ficar nesses vales da sombra da morte. E em quarto lugar, nós temos a presença poderosa de Deus conosco. A Bíblia nos diz que em todo esse momento desse salmo, nós podemos perceber que o Senhor é o nosso pastor, mas nesse versículo em particular diz, tu estás comigo. E essa sutileza é maravilhosa porque enquanto diz que o Senhor é meu pastor, está conjugando na terceira pessoa do singular. Mostra a distância. Mas quando chega no vale da sombra da morte, diz, tu estás comigo. Quer dizer que Deus está do nosso lado. Deus está mais perto. Deus está conosco. E aquela impressão de que Deus se faz presente no momento da angústia e no momento da adversidade é verdadeira. Porque quanto mais nós precisamos de Deus, mais Deus se faz presente. Mais Deus nos envolve, mais Deus nos guia, mais Deus nos fortalece. Então essa imagem do Vale da Sombra da Morte que nós temos aqui é do pastor que cuida. E o pastor que usa seus instrumentos para que nós possamos seguir no Vale da Sombra da Morte com segurança. Essa caminhada é segura, né? E é interessante que Deus ele utiliza tanto o cajado, que é para nos resgatar, aquele cajado curvo, que é justamente para envolver a ovelha e arrancá-la do seu perigo. Aí nós vemos todo o cuidado de Deus no seu cajado,
Como também vemos a vara, que nos corrige também quando nós queremos disparar na frente, quando não queremos andar com o resto do grupo, quando nos desviamos por caminhos que são inseguros. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele chega e nos dá umas varadas, corretoras, para que a gente possa seguir o caminho adequado. Como é bom ser corrigido por Deus. Na hora não é muito bom, não. Na hora nós não gostamos. Na hora nós estrilamos. Mas no momento em que a gente volta ao caminho e percebe daquilo que a gente foi poupado, a gente agradece pela correção do nosso Pai Celestial. Como a gente agradece também pela correção dos nossos pais humanos, que nos deram algumas palmadas. Eu não tive muitas palmadas não, mas eu lembro de todas elas. Foram muito significativas, e principalmente as do meu pai. Meu pai me deu 2 palmadas, mas foram 2 palmadas. Eu me lembro de uma delas porque doeu bastante. Né? Então nós temos o pastor protetor, o pastor que cuida, o pastor que salva. E por fim nós temos o pastor que é juiz. Pastor que é juiz. A jornada da justiça suscita adversários e sentimentos de vingança. No final do Salmo nós vemos lá: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Na jornada da justiça nós temos aqueles que não estão satisfeitos conosco. Podemos enumerar o adversário da nossa alma, que é o diabo, que anda ao derredor querendo nos tragar. Mas também existem outros adversários humanos que, por não entender a nossa devoção e a nossa fé, muitas vezes nos perseguem, ou até mesmo nos caluniam. Mas o que Deus prepara é uma mesa onde Ele está sentado, e nós estamos ao lado dEle, em lugar de honra. E essa mesa é tão interessante, que Deus se apresenta como aquele que nos exalta, fazendo com que o nosso cálice nunca falte a bebida. Isso é um costume do Oriente Médio. No Oriente Médio, quando as pessoas sentavam, colocavam ali as suas bebidas, o anfitrião não deixa a bebida acabar. Então, à medida em que a pessoa já está no finalzinho do copo, o anfitrião já coloca ali mais vinho. Então, o que nós podemos perceber? Deus é aquele que exalta a nossa vida e cuida da gente, não deixa as coisas faltarem, de tal forma que o cálice transborda. Quer dizer, o cálice sobeja. Então, o que nós temos na presença do Senhor não é algo pequeno. Deus, quando nós trilhamos o caminho dele, que é o caminho da justiça, os seus benefícios são sempre muito maiores do que aqueles que a gente acha que vai receber. Aquilo que nós recebemos em Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Aliás, quando se fala a respeito do céu, a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para a gente. E é fato. João, quando descreve o Apocalipse, descreve a nova Jerusalém celestial, ele utiliza a pequena imagem que ele tem na cabeça e as poucas palavras que ele pode chegar e apresentar, mas é muito maior do que aquilo que ele apresentou no último livro da Bíblia. Nós temos muito mais para receber de Deus. Os benefícios que nós estamos recebendo já nessa terra já superam aqueles que a gente poderia receber. E é importante que a gente entenda que tudo isso se apresenta diante dos inimigos, diante de Satanás, diante de todos aqueles que não querem o nosso bem, porque a prosperidade do justo é visível a todos aqueles que o contemplam. Isso é fato. Agora, é claro que a gente tem que entender a prosperidade. A prosperidade bíblica não se apresenta apenas como bens materiais, como muitos querem vender a imagem, mas a prosperidade bíblica se apresenta, sobretudo, com uma vivência e uma jornada que é venturosa e tem a presença do nosso Deus a todo instante. Agora, queridos, os adversários nos trazem problemas, nos trazem angústias, nos trazem algum tipo de aflição, nos trazem alguns sentimentos ruins, ressentimentos. Mas aí nós temos o óleo que refrigera,
o óleo que é colocado sobre a nossa cabeça, o óleo que, além de trazer o frescor, o aroma, nos traz a cura. E é interessante que é sobre a cabeça. A ovelha, por não ser um bichinho muito esperto, se diz que é muito comum mosquitos entrarem nas suas narinas e às vezes depositar alguns ovinhos. E aquilo pode chegar e trazer um estrago na vida da ovelha. E o pastor ele pega o óleo e coloca no nariz da ovelha, no rosto da ovelha, na cabeça da ovelha para proteger contra os insetos. Isso faz com que ela seja curada, isso faz com que haja uma prevenção. E a gente tem o óleo de Deus na nossa cabeça que nos previne, que nos dá aquele refrigério das lembranças amargas que nós tivemos na vida, das injustiças que nós sofremos, dos problemas e das vergonhas que nós passamos, porque se uma coisa que acontece na nossa vida, que todo mundo passa, é vergonha. É vergonha. É aquele bullying que você sofreu na escola que você se lembra até hoje. Né? Eu me lembro de alguns apelidos também, que eu não falo para ninguém. Né? E espero que ninguém que viveu comigo quando era na escola relembre isso. Né? Mas o fato é que a gente tem algumas vergonhas, algumas coisas que marcaram a nossa existência e também pessoas que foram muito ruins conosco também, que agiram de uma forma muito descuidada. E algumas tragédias que aconteceram na vida da gente também. Nesse mundo a gente está sujeito a tragédias, a dores, a problemas. Mas Deus, com seu óleo curador, Ele passa na nossa cabeça. Ele nos cura. Ele nos dá uma mente sã, uma mente curada, uma mente saudável. De tal forma que quando a gente olha para trás, a gente não olha com amargor. A gente não olha com ressentimento. Mas a gente olha como um general que venceu batalhas. Como um guerreiro que conseguiu transpor as lutas. A gente olha como uma pessoa que venceu barreiras, como um atleta que já passou por vários caminhos. A gente olha como um vencedor em Cristo Jesus que nós somos. É assim que nós olhamos para trás. As nossas lembranças apenas nos fazem voltar para Deus e nos fazem olhar para o nosso pastor e nos alegrarmos nele, porque a gente pode perceber em cada momento da nossa história, da nossa vida, a sua presença e o seu cuidado. O pastor, por fim, ele é acolhedor. A jornada envolve erros e ações equivocadas das ovelhas. Mas a Bíblia diz que a sua misericórdia e a sua bondade nos cercarão todos os dias da nossa vida. Nós temos um Deus que nos cerca de bondade e misericórdia todos os dias. A Bíblia fala: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E eu não sou uma pessoa justa o suficiente, não sou uma pessoa que tem méritos, tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, você tem suas dificuldades, seus problemas. Você também não é tão bom quanto gostaria de ser, você sabe o quanto pecador você é, ao ponto de até a gente repetir às vezes como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o maior dos pecadores. Porque quanto mais a gente vê a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a gente vê também o quanto nós precisamos dela e o quanto nós somos pecadores. E Deus é aquele que nos cerca de todo bem, nos cerca de toda alegria e de toda misericórdia. Por isso dá para sempre voltar para Deus. Aliás, se tem alguém que está meio afastado de Deus aí, pode voltar hoje para Deus. Hoje. Porque Deus ele nunca se negou a ser bondoso e misericordioso. A figura que nós temos do pai e do filho, que é a parábola do filho pródigo, a gente vê que o pai não despreza nem o filho esbanjador, nem o filho que dissipou a sua vida e os seus bens com quem não prestava. Deus, ele acolhe. E a relação pastor-ovelha e Deus-filhos é perene e traz segurança e certeza.
Por isso, queridos, a relação que nós temos com Deus é totalmente confiável. Totalmente confiável. Nós podemos descansar a nossa vida nessa relação. Essa relação, evidentemente, não nos isenta de percalços, mas nos sustenta sempre. Deus sempre está nos sustentando. E o melhor de tudo, que é o que a gente pode fazer agora, que é o que a gente pode fazer depois, que é o que a gente pode fazer a nossa vida inteira, é cantar ao Senhor. Ser um poeta de Deus. Salmodiar ao Senhor. Fazer composições, orações. Deus nos deu até a língua estranha, irmãos, para que se a gente não pudesse mais falar os adjetivos de Deus, alguns têm o dom, pode falar em língua estranha porque de alguma forma está louvando a Deus. Mas nós podemos chegar e dizer, e cantar, e louvar sempre ao nosso Senhor, porque toda essa relação que nós temos com o Senhor nos inspira, nos dá alegria na vida. A gente vai adiante. A nossa vida tem sabor. A nossa vida não é modorrenta, a nossa vida não é monótona, a nossa vida não é uma vida sem graça. A nossa vida é uma vida em que a gente pode olhar para o céu e pode olhar para as coisas criadas, olhar para as pessoas, olhar para as crianças, olhar para todo o bem que Deus nos dá. Olhar para a igreja e ver que Deus é um Deus que está presente, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Ele age todos os dias na nossa vida e a gente pode percorrê-la sempre graciosamente. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, Deus está presente. Por isso, eu não sei o que você está passando nessa manhã, mas eu sei que você pode ter uma atitude de esperança, pode ter uma atitude de segurança, porque afinal de contas, Deus nos garante isso em todos os dias da nossa vida. E nós vamos habitar na casa do Senhor para todos sempre. Amém, queridos? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança no Senhor Jesus. Vou chamar um grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. E em seguida, nós vamos passar... Nós vamos continuar a festa, né? Que é o período em que nós vamos ter o batismo dos nossos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Esse calor é bom levantar um pouquinho, né? O pastor estava falando das ovelhas, e é mais curiosidade.